Boa noite, galera, tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito bem, meus amigos, estou voltando aqui com mais uma videoaula, né? Essa nossa videoaula aqui, ela vai ter o objetivo de a gente falar ainda mais um pouco sobre a robótica, né? Que é essa nossa segunda etapa aí do curso, né? A primeira etapa é metrologia, a segunda etapa já fala um pouco de robótica. E aí eu venho trazer para vocês um assunto relacionado a como que a robótica, né, ela vem trazendo diversos componentes, né, diversos tipos, meios e formas de poder lidar com a modernidade, né? Sabemos que dentro de um contexto assim, até bem amplo, né? Hoje estamos no ano de 2023, mas a robótica ela é muito antiga, né? Bastante antiga. Mas de uns tempos para cá, tornou-se uma das mais, um dos mais os assuntos com maior, com maior ênfase, né? Tanto nas carreiras, né? Das pessoas, né? Como na área da saúde, que é uma das que mais utilizam essa área de robótica, seja ela para cirurgias, seja para consultas. A área industrial também é uma das maiores, digamos assim, né? Então, assim, a robótica, ela tem sim uma forma, né, uma maneira de atuar. Cabe, né, o ramo e o setor onde ela está sendo usada, que cabe a esse setor discernir aonde e o porquê da importância daqueles robôs ali dentro do contexto da indústria ou dentro do contexto do todo, né? De como as coisas evoluem como um todo. Então, eu vou trazer aqui um pedaço desse meu arquivo, aqui é um arquivo que tem muita coisa interessante, e a gente vai falar aqui sobre uma parte dele que fala dos componentes, dos equipamentos que formam, né, as ferramentas da robótica. Bom, para a gente começar, a gente tem aí a famosa base robótica, né? Como assim? Os equipamentos robóticos, né? Os robôs, né? A essência da palavra, eles podem ser fixos ou móveis, né? Portáteis ou fixos. E aí o que vai depender do tipo vai ser como ele vai ser aplicado. Vamos botar aqui um exemplo clássico, são as cirurgias remotas, né? Que são aquelas cirurgias caríssimas, mas que elas têm uma precisão, né? Quase que cirúrgica, né? Não, um trocadilho da palavra. Então, essas ferramentas fixas, elas têm algumas características, né? Vamos lá, aqui no cantinho esquerdo, né, a gente tem aqui um pequeno texto, né? Diz assim: ó, os manipuladores possuem a base fixa e trabalham normalmente em linhas de montagem. O que que a gente pode falar sobre esse robozinho aqui à esquerda? Ó? Ele não é portátil, né? A gente não pode levar ele para um lado e para o outro. Ele é fixo, ele é fixado em um determinado local. E o que trabalha nesse robô é o braço mecânico, né, que tem a finalidade de desenvolver as suas atividades, mas com certeza ali em um local fixo, né, sem estar se mexendo em lugar nenhum. Aí temos os robôs de base móvel, olha só que diferença. Podem realizar outras tarefas, já que possuem a capacidade de se movimentar. É claro, né, gente, que essa imagem aqui é uma imagem tecnicamente antiga, né? Aqui é tipo um robozinho em forma de aranha, né? Que provavelmente tem uns motorzinhos aqui atrás, né? Motores de sensores, né? E aí o que acontece? Essas pernas elas vão se mover e o robozinho vai andar. Mas é claro, né, que a gente tem uma infinidade muito mais moderna hoje de robôs portáteis, né? Robôs que falam, robôs que pensam, entre aspas, por causa do seu banco de dados, robôs que trabalham com inteligência artificial.
Então, e se a gente for fazer uma comparação, né, com hoje e ontem, é, quem gosta de filmes, né, não sei se eu já falei para vocês, mas aquele filme O Robô, o Robô, né, do Will Smith, traz justamente isso, como a inteligência artificial, até que ponto a inteligência artificial ela se choca, né, com a realidade. Claro que o filme é uma ficção, né, assim, vão além do, do, do real, mas assim mostra bem como até que ponto o robô consegue fazer aquilo que um ser humano poderia fazer. Então, se você voltar mais no tempo, né, quem é lá ainda de alguns anos atrás, quem viu o filme Robocop também, que é lá de trás, que também tem uma semelhança ao mundo robótico, um rapaz, né, um guarda, né, um guarda não, um policial que morre numa ação, e eles pegam ali o cérebro dele, né, como sendo a inteligência artificial do ser humano que se transforma num cenário robótico ali, né? Então, você vai fazendo com que o robô passe a ser um robô guiado mesmo por equipamentos, né? Mas ele tem a inteligência e o raciocínio do ser humano. Então, ali você já percebia o ponto de partida da inteligência artificial. Claro, voltando a falar, né, a gente está falando de uma ficção, mas hoje muita coisa está bastante avançada dentro disso, né? Infelizmente, a inteligência artificial ela é para um objetivo, né? Ela tem um objetivo, mas muitas pessoas fazem sempre daquela coisa moderna as, as, as maléficas, né? As formas de você burlar aquilo sempre para o mal. Não sei se alguém já ouviu falar aí nos trotes que o pessoal manda pelo celular, mensagens para os contatos de um número que você desconhece, né? Tá uma onda disso aí agora, mas então, para você ver, é uma forma que as pessoas vêm de sempre trazer um malefício, né, para aquilo que é feito sempre para uma coisa boa, né? Bom, mecanismos, o que a gente tem aqui, ó, elementos mecânicos, né? Quem já fez mecânica, já fez algum curso voltado para mecânica, vai ver que muitas peças dentro da mecânica são usadas no meio robótico, mas não são poucas, são muitas, várias, demais. Essas ferramentas elas têm por natureza trabalharem de forma mecânica, né? O próprio nome diz, mecânico é uma área mecânica. Então elas têm roldanas, elas têm, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Tem diversos encaixes. E isso é a parte mecânica, que vai ser orientado por uma parte lógica, que seria os comandos, né? Se a gente colocar aí dentro do nosso mundo, a gente tem uma placa de Arduino que processa uma informação programada e executa. Então, essa execução é feita para uma parte mecânica. E aqui alguns dos elementos aqui interessantes para a gente ver. Bom, aí temos os sensores, né? Quem são os sensores? Os sensores são aqueles equipamentos que vão simular, né? Obviamente, que vão simular o que o ser humano tem de natureza, né? São os sentidos. Então, assim, sensor, como tem alguns aqui, né? Que, que, que a gente já conhece, muitos já devem ter visto, sensor de fumaça, sensor de gás, né? Sensores de presença. São sensores que têm a finalidade de detectar no determinado meio aquele propósito. E assim que ele detecta, seja fumaça, seja chegando próximo de um determinado local, né? Seja o que for, sensor de fogo, né? De temperatura, seja o que for, ele tem a função de
enviar um sinal lógico para a placa. Pronto, partimos da parte, digamos assim, física para a parte lógica. Então, ele envia um sinal ali para uma placa, essa placa vai processar aquele sinal e vai executar alguma ação. Um exemplo clássico aqui são os sensores de jardim, né? Robôs que regam hortas e jardins. É, assim, de uma maneira bem resumida, quando você tem um sol no jardim, o sensor detecta a luz solar e ele envia uma informação para que o aparelho possa regar a planta, né? Um exemplo, né? Regar a planta, o jardim, a horta, por um determinado tempo. Quando chega esse determinado tempo, ele automaticamente desliga, né? E assim vai. Em dias nublados ou de chuva, por exemplo, o sensor ele não identifica a energia solar e aí ele não funciona, né? Então, enfim, são muitas, né, informações, todas elas voltadas para o sensor. Aí aqui a gente tem um textozinho que fala exatamente sobre isso, tá vendo? Em relação aos humanos, né? A visão, audição, tato, cheiro e gosto são alguns dos sensores que simulam alguns dos sentidos humanos, né? Robôs fazem medição de uma condição atual e no ambiente, aqui no ambiente, transformando, aqui está digitando errado, mas transformando essas informações em sinais elétricos, que justamente são os sinais que vão fazer com que a placa possa executar essa operação. Robôs necessitam de mais informações do que humanos, óbvio, né, gente? Porque o ser humano tem algo que ninguém tem, que é a inteligência, né? Uma forma de pensar. E o robô não tem isso. Então ele precisa de quê? Ele precisa de informações, o máximo possível de informações para que ele possa pegar essas informações, fazer uma conexão com a base de dados que ele tem para ele poder executar uma determinada ação. No Japão tem muitos robôs que servem em restaurantes, em lanchonetes, né? Você não tem ali balconista, você não tem ninguém ali para pagar, humano, né? Tudo é de forma automatizada. Então, isso é um mundo moderno, né? Digamos assim. Bom, a gente tem aqui as famosas câmeras, que também são robôs, né? A gente vê isso hoje muito aí em partidas de futebol, em filmes, em séries, novelas, que você tem um movimento da câmera de tal maneira que o ser humano, né, o cameraman lá, não poderia fazer, né? Não sei se vocês já devem ter visto aquelas câmeras de vista superior do gramado, né, de um estádio, usou-se muito na Copa do Mundo, enfim. Por exemplo, aquela imagem, que ser humano poderia captar aquela imagem, né? Olhando de cima para baixo num campo de futebol, né? Então, assim, é, de acordo com a forma e a maneira que essa câmera ela é programada, você tem hoje os drones, né, que são também formas e maneiras de captar imagens que nunca iriam ser captadas por um cameraman, né, por um camarada que sabe tudo de manuseio de câmera, ele dificilmente faria a imagem que um drone faz hoje. Em relação às câmeras, a gente tem aqui, ó, alta capacidade de obtenção de informações do ambiente, como eu falei, né? São imagens que jamais seriam feitas por um ser humano. E o movimento dos robôs podem também ser limitados a uma área. E os movimentos calculados por um algoritmo. Claro, né? A gente pode eu posso pegar um drone numa câmera, fazer uma filmagem e programar esse meu voo, né? Digamos assim, para fazer um determinado trajeto, um exemplo, né? E aí, com certeza, baseado nisso, você tem a forma e a maneira de poder executar esse, esse trajeto, né, dessa câmera, digamos assim. Bom, seguindo aqui, temos a pressão, né? Isso aqui é muito usado
em indústrias, principalmente, né? Na realidade, bem usado em indústrias. Quando você tem sensores que determinam, olha só que interessante, que determinam a pressão que vai ser executada por aquele robô. Se é mais forte, se é mais fraca, se é mais lenta, se é mais rápida. Então, isso é determinante dos sensores de pressão. São sensores que vão determinar a força, digamos assim, daquele movimento, né? Então, aqui, ó, aqui embaixo tem mais ou menos uma imagem, né? Trazendo essa imagem aqui, ó, percebe essa seta para baixo aqui, né, amigos? Esse robô está fazendo uma pressão para baixo e essa pressão para baixo ela precisa ser calculada, ela não pode ser uma pressão simplesmente do jeito que ele quiser, né? Tem tudo uma determinação em isso. A gente vê, né, nos sensores de pressão por aí afora. Tem os famosos de proximidade, né, que são sensores de presença ou até de proximidade, muitos deles, né, esses aqui vocês já devem ter visto. Os sensores de distância, né, perdão, a gente tem aí os famosos sensores de ré, né, dos carros, coisa que também não existia, mas hoje tem até qualquer carro já vem com sensor de ré, então, ou você pode adaptar, né? Então, esses são um dos mais usados bastantemente até hoje. Bom, aqui já tem outros sensores, não queria me alongar aqui, porque aqui já pega outros tipos de robôs que, na realidade, precisam ser falados um pouco mais calmamente, né? Esses aqui são os de nivelamento, sensores que detectam horizontal e vertical, né? Hoje na engenharia, né, você tem aparelhos que fazem essas medições de piso, de parede, enfim, tudo isso baseado muito em aparelhos robóticos, né, aparelhos programados para isso. Bom, amigos, daqui para baixo já é um outro assunto, né, um outro assunto que a gente vai falar na próxima aula. Então, esse tema, né, aqui sobre ferramentas, equipamentos, tudo relacionado à robótica, a gente vai colocar eu vou botar um exercíciozinho, como eu sempre faço, sempre valendo o ponto, e aí você assiste o vídeo até o final, responde as perguntas, que aí a gente faz esse mais um vídeo aqui com um trabalho anexado, beleza? Então, para vocês aí um abraço, tudo de bom, felicidades, até a próxima. Valeu!